Bem-vindos ao nosso canal da Igreja da Graça. Você é o nosso bem-aventurado de estar juntamente conosco nessa nossa série de estudos, a psicologia dos justos. E hoje nós vamos dar continuidade na temática que nós iniciamos domingo passado, onde nós falávamos sobre a psicologia do orgulho. Hoje, continuando essa temática, nós vamos falar e vamos reconhecer o grande inimigo. Vamos entender, vamos compreender quais são as suas artimanhas e também saber, aprender quais são as nossas defesas frente a esse grande inimigo. Ao contrário do que muitos possam pensar, como sendo o nosso maior inimigo, sendo Satanás, sendo o demônio, nós possuímos um inimigo íntimo, um inimigo pessoal, no qual acaba por servir de instrumento por Satanás, pelos demônios, para fazer com que você caia, você se distancie de Deus, você se afaste da graça e assim perca a oportunidade que a graça te dá de salvação. E de quem que eu estou falando? Qual é esse inimigo que é pior do que o diabo, que é pior do que o demônio? Que inimigo é esse? Esse inimigo que nós muitas das vezes não o conhecemos perfeitamente, ele tem um nome e ele se chama Yetzer Hará. Aí você pode pensar, mas isso aí é um outro demônio? Isso é um espírito maligno? Não. O Yetzer Hará não é um demônio, o Yetzer Hará não é um outro espírito. O Yetzer Hará é a inclinação malévola, ou seja, a inclinação para o mal. Então, o Yetzer Hará, ele espreita o homem, e é ele quem nos dá os maus conselhos, fazendo o homem racionalizar seus atos e assim justificar o orgulho em sua mente e dessa forma afastá-lo de Deus, afastá-lo do caminho, afastá-lo da vontade de Deus. Observe que nós estamos falando sobre algo que está presente no homem. É algo que não está para fora do homem, não. É algo externo, é algo interno. A inclinação para o mal é um desejo, é uma vontade inerente no homem. E por que inerente no homem? Por causa da carne, por causa do corpo. Então, a inclinação para o mal, ela se torna presente em nossas vidas por meio do corpo, por meio da carne. Portanto, o homem, ele não deve poupar esforços algum para dominar essa inclinação, principalmente durante todos os dias de sua vida. Esse esforço que nós precisamos ter, esse esforço que nos é exigido, ele nos aponta e nos direciona ao entendimento de que nós estamos em uma grande guerra, ou seja, uma grande batalha. Dentro da espiritualidade judaica, os sábios judeus, eles sempre falavam dessa grande guerra, como num episódio que aconteceu em Israel, onde alguns homens justos, eles avistaram guerreiros retornando do campo de batalha, e eles lhe disseram, ou seja, aqueles homens sábios falaram aos guerreiros o seguinte: vocês estão retornando de uma pequena batalha, agora vocês têm que estar preparados para a grande batalha que vos espera. Então os guerreiros, eles retrucaram, eles lhes retorquiram aqueles sábios, dizendo: e que grande batalha será esta? Então os sábios responderam: a batalha contra o Yetzer Hará e seus exércitos. Ou seja,
a batalha da inclinação para o mal e seus exércitos. Nós temos pequenas batalhas que nós travamos diariamente, no dia a dia. Batalhas essas que às vezes vencemos, outras vezes perdemos. Batalhas que exigem de nós esforços, exigem de nós, cada um de nós, uma atenção, um cuidado. Nós lutamos muitas das vezes no ambiente de trabalho, e lutamos muitas das vezes no ambiente escolar, lutamos às vezes no próprio ambiente familiar. São batalhas árduas, são batalhas difíceis, mas ainda assim não é a grande batalha. E por que não é a grande batalha? Porque a maior batalha de todas é aquela que acontece internamente, é aquela que acontece dentro de cada um de nós. E é justamente nessa batalha em que o Yetzirah, a inclinação para o mal, ele se levanta com os seus exércitos para batalhar contra a gente, para tentar subjugar-nos. Isso pode nos parecer familiar quando nós olhamos as palavras do apóstolo Paulo, quando ele nos fala lá em Efésios que não temos que lutar contra carne nem sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade e que estão nos lugares celestiais. É o que ele fala lá em Efésios 6:2. E por quê? Pelo simples fato que estes poderes, eles influenciam de forma direta em nossas escolhas, em nossos projetos. Uma vez que dentro de nós existe uma outra batalha que travamos continuamente. E Paulo fala muito bem nisso, porque ele diz que, porque bem nós sabemos que a lei é espiritual, mas ele fala que nós somos carnais, vendidos sob o pecado. Porque o que nós fazemos, nós não aprovamos. Pois o que queremos, isso não fazemos. Mas o que aborrecemos, isso nós fazemos de bom grado. E se fazemos o que não queremos, nós consentimos com a lei que é boa. Ou seja, a lei nos indica, a lei revela, a lei mostra a transgressão, mostra o pecado. Ela faz com que nós percebamos que o que nós pensamos ou falamos ou agimos é contrário à vontade de Deus. Então isso vai de encontro a cada um de nós para entender que é errado, e se é errado precisamos corrigir. Assim, a lei, ela é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. E por que não fazemos o bem que queremos, mas o mal que não queremos, isso fazemos? Lembre-se daquilo que Deus falou a Caim. Caim, o pecado jaz à porta, cabe a ti dominar. Pecado jaz à porta, cabe a cada um de nós dominar. E se não dominamos, ou seja, nós acabamos fazendo aquilo que não queremos fazer. E Paulo segue: olha, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então ele diz: então eu acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. E assim ele conclui dizendo que miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Quem pode nos livrar? Quando você tem um inimigo e o derrota 1, 2, 3 vezes, ele não mais vai te perturbar, ele não te perturba mais. Mas a inclinação para o mal, ou como os judeus chamam o Yetzirah,
ele não te deixará em paz, mesmo que você o derrote 100 vezes. Porque o lugar de sua habitação é justamente em nossa própria carne. Esta é a morada dele. Como disseram os sábios judeus, não confie em ti até o dia de tua morte. Né? O Yetzirah, ele vai querer enganar, ele vai enganar e mentir para cada um de nós, seguidamente esperando apanhar-nos desatentos. E ao conseguir, né, nos derrotar na menor das faltas, ou seja, na menor das menores faltas que nós cometemos, ele conseguirá também abalar você nas mais graves das faltas. Ou seja, é no pequeno que ele vai consolidar sua força sobre você. Como o orgulho é um grande assistente do Yetzirah, o orgulho é o maior assistente da inclinação para o mal. Cada um de nós devemos cuidar para que não sejamos convencidos, né, de que nosso orgulho, que o seu orgulho tem sentido e que você deva alimentá-lo, pois esta é a mais traiçoeira de todas as armadilhas que o Yetzirah pode aplicar a você. A inclinação para o mal pode armar contra você. Então você tem que lutar incessantemente para sobrepujá-lo. E o primeiro estratagema do Yetzirah, da inclinação para o mal, é justamente distorcer e endurecer o coração do homem até que este veja a si mesmo como superior às outras criaturas. Quem assume tal atitude inadvertidamente, mesmo sabendo ser o orgulho um grave pecado, incentiva o Yetzirah a inflamar seu coração e assim cometer o pecado mais vezes, até que o orgulho não mais lhe pareça uma transgressão. É aquela história de uma mentira contada inúmeras vezes, ela acaba por se tornar uma verdade. Um pecado praticado inúmeras vezes, quase não sai, ele acaba se tornando algo permitido. Por outro lado, quem é puro de coração ou quem procura purificar seu coração sabe quão grave é o orgulho e toma todos os cuidados para não se deixar dominar. Mesmo assim, o Yetzirah, a inclinação para o mal, ele consegue engendrar tramas especiais para fazer esta pessoa pecar, levando-a a crer que o orgulho seja uma mitzvah, ou seja, um mandamento, e que poderá trazer benefícios, dando-lhe até provas disso. O Yetzirah, a inclinação para o mal, dirá a você: você já atingiu tão elevado grau de conhecimento espiritual e boas ações, é chegada a hora de mostrar seu potencial às pessoas, para que reconheçam e valorizem suas boas atitudes. Lembre-se do que dizem nossos sábios: todo aquele que agrada ao espírito de seu semelhante, agrada o espírito do onipresente. Ou seja, nós não devemos agradar o nosso próprio espírito, né? Nós temos que tomar o máximo de cuidado, né? Por quê? Porque o orgulho leva o homem a pensar, a entender que ele necessita, ele precisa de um reconhecimento, ele precisa de uma validação, ele precisa sobrepujar, talvez não seja a palavra correta, mas me fugiu a palavra agora, tipo validando por meio dos outros. O Yetzirah, ele vai tentar de todas as formas fazer com que, por meio da distorção, ele vai distorcendo as palavras, né, que nós anteriormente falamos, né? E quais palavras são essas? A de que todo aquele que agrada
ao espírito de seu semelhante, agrada ao espírito onipotente. Ou seja, de que forma a gente vai agradar o espírito semelhante? Né? De que forma ele vai distorcer essa palavra? Porque quando nós falamos agradar o espírito semelhante, é fazer com que ele se eleve ainda mais, é auxiliar, é ajudar com que essa pessoa se eleve. Quando nós agradamos ao espírito do nosso semelhante, nesse contexto, nós estamos agradando a Deus. Mas o Yetzer Hará, ele vai tentar fazer o quê? Ele vai tentar distorcer, né? Como prova que o orgulho é uma virtude positiva, o Yetzer Hará faz com que o homem peque. Mas este não é o real sentido do versículo, né? Corretamente interpretado, ele diz que o homem que cumpre a vontade divina e ao mesmo tempo recebe a estima alheia sem ser esta sua intenção, é também estimado por Deus. Ou seja, o que o versículo quer dizer como agradar o espírito do próximo? Ele está querendo dizer, olha, eu vou fazer o bem às outras pessoas sem esperar nada em troca. E se alguém me agradecer, eu devo entender que essa gratidão não é relacionada a mim, mas a Deus, que me motivou, que me levou a fazer essa boa ação, né? Ou seja, quando nós olhamos, né, a vontade de Deus, é Deus que implanta no coração das pessoas o apreço, né, que podemos sentir, fazendo com que cada um de nós nos sintamos bem em fazer o bem aos outros, né, fazendo com que cada um de nós queiramos bem a qualquer homem, a qualquer pessoa, independentemente de quem venha ela ser. A verdade é que existem muitos que são amados por outros, mas não pelo Eterno. O Eterno só ama quem se dedica no estudo das Sagradas Escrituras, que se apega a ela, que se apega à prática, que se apega a fazer as boas obras, das quais Deus se engrandece, Deus se alegra. O próximo passo de Yetzer Hará, da inclinação para o mal, será tentar fazer com que você torne pública a benemerência, as benevolências que você pratica, a bondade que você pratica, levando-o a crer que assim incentivará outros a copiarem seus atos. Está bem que é uma forma de orgulho, né? Isso tudo também. Essa é uma forma de orgulho. Nós sabemos que é um mandamento fazer com que os outros copiem nossas boas ações. Mas mesmo quando isso acontece, não devemos deixar a vaidade invadir nossos corações e dizer a nós mesmos coisas como: isso eu sei como se faz. Gabar-se em voz alta, publicamente, é ainda mais grave. Ou seja, quando você se vê rodeado de pessoas e você começa a se autopromover, quando você começa a se gabar, né, isso é muito grave. Mesmo se você for diligente no estudo das Escrituras, né, sentando-se no seu lugar, lá na congregação, para orar e estudar, sem molestar os outros, ou seja, sem humilhar os outros. Mesmo sem você fazer tudo isso, ainda assim, a inclinação para o mal, ele vai te tentar, né, sem descanso, dizendo: veja como as pessoas te olham e têm respeito pelo teu conhecimento das Escrituras, tua profundidade, né? Ou seja, tua profunda humildade e tuas boas ações. O Yetzer Hará, ele vai fazer de tudo. Para quê? Para que você aproveite para aconselhá-las e dar-lhe lições de moral. Assim te respeitarão mais e você será recompensado por isso. É isso que
a inclinação para o mal vai tentar fazer você acreditar, né? E isso tudo é uma gigantesca, monstruosa tolice. Tuas boas ações devem ser feitas somente em honra aos céus. E se procurar corrigir as pessoas, elas aceitarão ou não as tuas palavras, somente se Deus assim desejar, né? Independentemente daquilo que você pensa, mesmo se conseguir ignorar os conselhos do Yetzer Hará, ele te tentará ainda com outra artimanha, dizendo: teu serviço divino jamais será pleno de coração, até que afaste qualquer coisa que faça você se orgulhar perante os outros. Não cometa nenhuma boa ação em público, para que não pense que você está se vangloriando. Não ore em público, mas em casa. Apenas uma curta oração para que só Deus te veja. Assim você se sentirá orgulhoso. Não seja diligente em cumprir os mandamentos, né? Os ensinamentos do Evangelho, porque pode ficar famoso e tornar-se um orgulhoso. Em vez disso, cumpra os mandamentos, os ensinamentos de Cristo sem aquela devoção e que carrega uma necessidade de mostrar aos outros que você é uma pessoa temente a Deus. Ou seja, não deixe que te vejam colocando, né, se colocando como uma pessoa dedicada, uma pessoa esforçada. Não deixe que as pessoas vejam você na sua devoção, para que eles não venham, né, por meio de comentários, provocar em você um orgulho, né? Não procure parecer ser melhor do que os outros, né? Busque a humildade, busque a simplicidade, procure observar os ensinamentos de Cristo. Como ele sempre fala, nunca procure os primeiros lugares. Se coloque sempre no lugar onde você se sinta bem. Desse modo, a inclinação para o mal, o Yetzer Hará, né? Ele pode ser vencido. E assim, né, dessa maneira, né, desse meio, ele não possa vir a fazer o que ele faz com muitos homens, principalmente homens religiosos. E o que ele faz? Ele convence o homem religioso a abandonar o serviço divino, argumentando que ele estará fazendo uma mitzvah, um mandamento. E como assim? Ou seja, através do orgulho, ele provoca, né, esse homem de uma maneira absurda, por meio do orgulho. Ou seja, ele vai se sentir tão superior que ele vai achar que sua presença, aliás, que as pessoas que estão ali não são dignas de sua presença. Então, dar ouvido a conselhos dos quais não são para o teu crescimento, dar ouvido a esse tipo de conselho que é dado pela inclinação para o mal, de que você é espiritual demais, de que você é sábio demais, de que você está acima dos outros, é como saltar de uma pequena para uma grande fogueira, né? E assim você acaba por perder os seus méritos já amealhados, ou seja, perder os seus talentos já alcançados, né, pela observação dos ensinamentos, né, de Cristo, né? Então, nós iremos ficar por aqui, né? E no próximo domingo nós vamos falar sobre as medidas que funcionam
contra o orgulho, né? Nós vamos ver o que nós podemos fazer para combater o orgulho. Então, assim, nós vimos, né, que o maior inimigo, né, que tem em suas mãos o orgulho, o maior inimigo que luta, que combate contra nós, é a inclinação para o mal, né? A inclinação para o mal que aconselha o homem a seguir um caminho que vai distanciando o homem de Deus. Os conselhos que a inclinação para o mal ele usa para inflamar o orgulho, né, no homem. Então, quando você sentir no seu coração aquele desejo, aquela vontade, aquela orientação que você muitas vezes sente quando você está estudando, eu vou estudar hoje para mostrar para as pessoas o quão sábio eu sou. Lembre-se que este impulso ele foi promovido, ele foi estimulado pela inclinação para o mal. E a inclinação para o mal, ele usa o orgulho para potencializar as principais falhas, as brechas existentes em nossas vidas. E isso vale para tudo que nós possamos imaginar de ruim que existe em nossa carne. O orgulho relacionado à soberba, o orgulho relacionado à avareza, o orgulho relacionado à infidelidade, o orgulho relacionado à mentira, o orgulho relacionado a todas as outras carnes. É como se a inclinação para o mal usasse o orgulho para amadurecer as obras da carne. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos manter, como nós falamos ao longo desse papo aqui, falando sobre a psicologia do justo, a psicologia do orgulho. Nós falamos que nós precisamos equilibrar em nossas vidas, né, achar o ponto de equilíbrio no qual o orgulho ele passe a ser algo controlável, que nós possamos resistir mais às investidas da inclinação para o mal, as investidas do Yetzer Hara. E como nós falamos, nós precisamos fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance, ou seja, em vez de nós nos colocarmos em uma posição mais elevada dentro das nossas congregações, tentando parecer, demonstrar aos demais que nós somos maiores, não, vamos nos fechar. Quando orarmos, intercedermos, vamos nos fechar nos nossos quartos, entrar no nosso quarto, fazer aquilo que Jesus Cristo diz. Quando vocês forem orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore em secreto ao Pai. Se nós formos fazer uma boa obra, não façamos aos olhos das pessoas, mas façamos essa obra às ocultas, lembrando do que Cristo diz: o que tu deres com a tua mão direita, esconde à esquerda, para que não veja. Tudo isso são elementos que vão nos ajudar a vencer, né, o orgulho, a controlar o orgulho, vencer a inclinação para o mal e ter o orgulho, né, controlado e direcionado naquilo que de fato vale a pena se orgulhar. Ou seja, é um orgulho fazer a vontade de Deus, sabendo que Deus ele se alegra e se agrada quando fazemos aquilo que deve ser feito. Então, que Deus abençoe a todos. Nós vamos ficar por aqui nesse momento. No próximo domingo nós vamos continuar ainda falando sobre a psicologia do justo, falando sobre a psicologia do orgulho, mas agora no tópico onde nós falaremos sobre as medidas que devem ser tomadas, que funcionam, né, em nossas vidas para controlarmos o orgulho e vencermos a inclinação para o mal. Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro, no próximo domingo, se Deus se permitir, nós vamos falar um pouco sobre a psicologia dos justos, a psicologia do orgulho, as medidas que funcionam. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus assim nos permitir.